Queridos, hoje é um tempo muito especial, é um tempo de nós participarmos da mesa do Senhor, amém? Santa Ceia, um tempo de alinhamento, de comunhão. E como nós iniciamos uma série de mensagens na semana passada, uma igreja missionária, hoje nós vamos dar sequência, falando um pouquinho a respeito da importância do corpo de Cristo, a importância da igreja, no plano missionário que Deus tem para ela. E eu começo a minha fala dizendo que, ao olharmos para a vida de Cristo, nós vamos ver o quanto Ele era especial. Nós vamos, através das Escrituras, ver as suas práticas, ver os seus atos, ver os seus ensinamentos. Tudo o que ele fazia era voltado apenas para glorificar, bendizer e louvar o nome de Deus, Deus Pai. E essa sua ação de estar ali no meio das pessoas, tendo ações, realizando atos, era sempre com o objetivo de cuidar, libertar, restaurar e impactar as vidas para a obediência a Deus. E essas essências de Cristo, de anunciar, de libertar as pessoas, de até mesmo promover milagres, promover ações sobrenaturais, com o passar dos anos, foram mantidas. Após a subida de Jesus aos céus, nós vamos ver na Bíblia os discípulos que se tornaram apóstolos. Trazendo mais aqui, dando um salto bem grande, nós vamos ver os reformadores que operaram grandes milagres, se inspirando em Cristo Jesus, nação missionária. E mais recente ainda, nós vamos ver através de muitos teólogos. Um deles é John Wesley, o fundador do movimento metodista. Quantos feitos ele realizou através do nome de Cristo Jesus? E mais ainda recente, Billy Graham. Quantas coisas esse homem pôde realizar, não por ele, mas por Cristo que operava dentro dele. A essência missionária, a essência das práticas do Evangelho, a essência dos ensinamentos que Jesus realizava, veio acompanhando homens e mulheres. Mas, ultimamente, o que se observa nas igrejas, num modo geral, é que essas essências de Cristo, esse movimento de Cristo, esse poder de Cristo, tem sido deixado de lado. Esse movimento tem sido secundário na vida da igreja, do corpo do Senhor. As igrejas, em muitos casos, têm dado espaço para o egocentrismo, para olhar para dentro de si mesmo, para dentro das suas vontades, para dentro do seu interior, do seu querer, e tem esquecido da missão. E essa individualidade tem feito com que a igreja perca a essência que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 31. Vamos ler esse texto. Depois dessa introdução, o texto nós vamos ler, entendendo que a igreja está perdendo essa essência de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estariam o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós, saindo indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Repita comigo: cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, a cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Palavra do Senhor, amém? Uma vez mais, quero convidar você a fechar seus olhos. Senhor, que nesse tempo de ministração da Tua Palavra, o Senhor possa encontrar no meio de nós, ó Pai, corações abertos para receber, ó Pai, do Teu chamado, para receber, ó Pai, um direcionamento. Eu te peço, ó Pai, que nada, Senhor, venha tirar a atenção do meu irmão, da minha irmã nessa noite, em nome de Jesus. Se há algo, ó Deus, no mundo espiritual, ó Pai, que tenta, ó Deus, atrapalhar a Tua igreja de ouvir a Tua palavra, Pai, uma palavra que liberta, uma palavra que inspira, uma palavra que encoraja, uma palavra, Pai, que muda, eu quero te pedir, ó Pai, na autoridade de Cristo Jesus, que essa ação maligna venha cair por terra em nome de Jesus, e que meu irmão, minha irmã, ó Pai, venha estar agora com os olhos, com os ouvidos conectados, não na minha pessoa, mas no Senhor, ó Pai, que falará através de mim para a Tua igreja. Que nada, Senhor, venha atrapalhar o meu irmão, minha irmã, tirar todo o cansaço físico e espiritual, Senhor, e que essa palavra venha fazer morada em nosso coração, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Queridos, eu não vou dar aula de anatomia, pode ficar tranquilo, tá? Anatomia é que fala dos órgãos, fala das partes do corpo, né? O texto aqui, ele foi explicando cada parte, pé, mão, cabeça. Mas muito fantástico do Evangelho é que o que foi escrito, o que foi relatado,
foi de uma maneira tão simplista para que hoje nós pudéssemos entender questões importantes em que a igreja do Senhor necessita estar guardada em seu coração. Mas antes, eu quero contextualizar um pouquinho a carta de Coríntios que Paulo escreveu de uma forma bem resumida. Paulo, ele passou cerca de 1 ano e meio pregando a palavra de Deus na cidade de Corinto, uma cidade muito turística. Havia naquela cidade dois portos, né? Então, chegava barco, saía barco, uma cidade muito industrial, uma cidade muito empresarial. Então, ali tinha muita circulação de pessoas. Havia também ali naquela cidade falsos profetas. Havia naquela cidade também falsos deuses. E Paulo, depois que ele passou um mês pregando, porque ele achou interessante que nessa cidade seria algo fantástico pregar o evangelho pela circulação de pessoas, por ser uma cidade vista de um contexto mundial. Então Paulo, ele ficou ali pregando um ano e meio as verdades do reino. Mas depois de um tempo, depois desse 1 ano e meio, Paulo, ele foi para a cidade de Éfeso, e de lá, recebendo informações dos fiéis que permaneceram firmes nos seus ensinamentos, Paulo então decidiu enviar essa carta à igreja de Coríntios. E essa igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática. Era uma igreja em que, após Paulo ter passado o tempo ministrando, ele recebeu informações sérias de problemas doutrinários que a igreja estava passando. Na igreja de Paulo, na igreja de Éfeso, ou melhor, na igreja de Coríntios, havia muita divisão. Na igreja de Coríntios estava tendo muitas desavenças por causa da desunião. Vai pegando aí, queridos. E essas divisões, essas desavenças eram a respeito dos dons, da maneira que ele estava sendo utilizado, e do propósito da igreja e da aplicação da palavra. Então a igreja ficou um pouco dividida. A igreja ficou rachada, ficou desunida. E Paulo então escreveu essa carta, e em um dos momentos ele relatou esse trecho aqui a respeito do corpo de Cristo, a respeito da importância do corpo de Cristo. E aqui eu quero dizer algo para você guardar em seu coração, porque nós, pertencentes à igreja, só iremos alcançar coisas maiores de Deus se andarmos unidos uns com os outros. Vou repetir. Nós, como igreja, aqui agora trazendo para a sua vida, só iremos alcançar coisas maiores se nós andarmos unidos com as pessoas que estão à nossa volta. Querido, a vida é feita de relacionamentos, a vida é feita de contatos, a vida é feita de olho no olho, a vida é feita de relacionamentos. Eu não conheço ninguém que conseguiu viver mais de, vou chutar alto aqui, 1 mês sem ter contato com alguém assim e não sentiu falta, não acarretou sobre ele sintomas gravíssimos de solidão, de abandono. Então nós só iremos alcançar coisas maiores de Deus se nós andarmos unidos uns com os outros. Eu vou recitar aqui uma fala que eu citei na semana passada na mensagem de Hernanes Dias Lopes, que diz: o evangelho é a maior necessidade do mundo, e a evangelização é a maior expressão de amor da igreja pelo mundo. Deu para entender? O evangelho é a maior necessidade do mundo. O mundo está carente do evangelho de Cristo. E a evangelização é a maior expressão de amor que nós, o corpo,
a igreja pode expressar ao mundo? E eu pergunto para nós refletirmos nessa noite: como nós vamos expressar o Evangelho se nós não andarmos unidos uns com os outros? E pegando aqui o gancho da minha fala introdutória, em que estamos sendo egocêntricos, em muitos momentos nós, ao ouvirmos essa palavra, nós pensamos assim: mas e eu, Senhor? E as minhas dores? E as minhas lutas? Ei, quando você sai para abençoar, você também é abençoado. Guarda isso no seu coração. Comece a ampliar a sua visão, entendendo que, assim como você, existem outros que estão necessitando do Evangelho do Senhor. E a sua diferença, isso não te faz melhor, é que você já está um passo à frente, que você já tem uma bagagem que deve fazer com que você olhe para a cruz de Cristo e veja que dela provê todas as coisas para a sua vida, de que dela vem todas as coisas para a sua vida, ao contrário daqueles que não estão nesse nível, porque isso aqui para muitos fora da igreja é algo insignificante. Nós estamos sendo chamados por Deus a trazer a significância dessa cruz de volta às pessoas. Mas para isso, nós aqui dentro como igreja, precisamos andar unidos uns com os outros. E através desse texto que nós lemos, nós vamos aprender algumas questões importantes que Paulo trouxe para a igreja de Coríntios, e que serve para nós como igreja metodista em Cachoeira Paulista. Do versículo 12 ao 13, Paulo ele vai enfatizar que o cabeça do corpo é Cristo Jesus. O corpo, quando nós falamos no aspecto igreja, é nós, queridos, pertencentes. Nós somos esse corpo. Nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos o coração, nós somos a barriga, nós somos o tornozelo. Nós somos esse corpo que Paulo está dizendo aqui. E Cristo é quem governa sobre a igreja, e Cristo é quem reina, e Cristo é quem direciona a igreja, através do seu ato de amor, e de todo o seu processo de entrega, morte e ressurreição, e da sua ida aos céus. Deve ser claro para nós que Cristo é o cabeça. Então Paulo ele começa dizendo: seja você judeu, seja você grego, seja você escravo, trazendo para nós, para nossa realidade, seja você branco, seja você negro, seja você pardo, seja você azul, seja qual for a sua raça, a sua linguagem, nós pertencemos a esse corpo, e Cristo é o cabeça. Cristo é quem direciona a igreja do Senhor, ao qual nós pertencemos. E do versículo 14 ao 20, Paulo ele irá destacar vai destacar para nós o nosso lugar no corpo. Assim como no corpo físico, agora falando, cada órgão tem a sua função, certo? O coração tem a sua função, o cérebro tem a sua função, os pés têm a sua função, as mãos têm a sua função, os olhos têm as suas funções, os ouvidos têm as suas funções. E assim como o corpo, assim também é na igreja. Na igreja de Cristo, funciona como um corpo, porque a igreja do Senhor precisa entender que no movimento da igreja é essencial cada órgão estar no seu devido lugar, exercendo a sua função. E numa igreja missionária, isso é algo importantíssimo. Porque se nós não entendemos o nosso lugar no corpo, nós nunca iremos avançar, enquanto nós não entendermos o nosso lugar,
nós vamos correr sérios riscos de identidade e crises internas. Paulo ele vai relatar, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Ele vai dizer no versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Olha aqui a importância de nós sabermos a nossa importância no corpo. E se nós não entendermos isso, nós sempre vamos bater cabeça. Porque eu fui chamado para uma coisa na igreja, para servir a comunidade, mas aí eu começo a olhar uma outra função e falar, então se eu não sou aquilo, não dá mais para mim. Ei, queridos, a igreja de Cristo tem espaço para todos nós servirmos. O que mais tem na igreja é trabalho. O que tem mais na igreja é serviço. Não falta serviço na igreja. Você pode, me procura depois que já tem uma lista para te passar, se você quiser. Mas precisamos entender isso de uma vez por toda, para não corrermos um risco de identidade, e essa falta de identidade tem contribuído para que a igreja deixe de ser uma igreja missionária e tem perdido a sua essência de alcançar vidas que estão morrendo sem Cristo Jesus. E essa cobrança virá sobre nós. Pastor, jogando um peso sobre mim? Não, mas é uma verdade. Ser igreja não é apenas nós nos reunirmos, não é só apenas, estou dizendo que é errado, mas não é apenas nós nos reunirmos para cultuarmos, nos enchermos, mas as pessoas que estão à nossa volta. E aqui eu estou falando do mundo, mas talvez eu falo com pessoas aqui que dentro de casa, há pessoas que ainda não são convertidas ao Evangelho. Precisamos ter a nossa identidade, entender o nosso lugar no corpo, e o nosso lugar no corpo é importante. Seja receber alguém, seja lavar um banheiro, e seja pregar aqui no altar para Cristo, não tem diferença. Mas o que serve para o Senhor é um coração que está disposto a adorá-lo no serviço, independente do que for fazer. Então precisamos entender o nosso lugar no corpo e entender que nesse lugar eu pertenço a um corpo que glorificará o nome do Senhor. Prosseguindo, no versículo 21 ao 26, nós vamos ver Paulo trazendo a importância da igreja manter o equilíbrio no corpo. Como eu disse aqui anteriormente, todos nós temos o mesmo valor no corpo de Cristo. E precisamos equilibrar essa questão urgentemente. A falta de sensibilidade, e aqui eu vou mais fundo, a falta de maturidade da igreja de Cristo tem nos feito perder esse valor. Versículos de 21 a 26, nós vamos ver Paulo dizendo assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, Paulo ele vai enfatizar aqui que todos nós temos importância, seja o olho que nos faz enxergar, mas seja também o ouvido que nos faz ouvir. Sem o olho o pé vai. Sem o olho aqui, os meus pés podem me guiar, mas chegando ali na frente eu vou dar um capote e vou quebrar alguma coisa no meu corpo, né? Dependendo da altura. Mas eu com meus olhos bons, sem os pés, eu não consigo caminhar. E não precisamos ter esse equilíbrio, ter essa maturidade de entender que a pessoa que está sentada ao seu lado é importante para o reino. Que a pessoa que está sentada na sua frente é importante para o reino. Que a pessoa que está sentada atrás de você é importante para o reino. E a falta de humildade da igreja tem feito com que o corpo de Cristo viva em conflitos. Fulano arrumou a mesa aqui, vou dar um exemplo. Fulano arrumou a mesa, então eu não vou arrumar mais. Ciclano fez uma plaquinha nova ali para a cesta do amor, então
por que ele fez melhor que eu? A falta de maturidade da igreja tem nos feito viver em conflitos, que eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, que não são nossos. Se fulano fez algo bom, glória a Deus, faz outra coisa. Se fulano está fazendo algo bom, ao invés de você ficar em crise, agradeça a Deus que tem alguém fazendo. E de duas a uma, você vai lá e ajuda a servir, ou você vai para uma outra área e sirva, ou fica quietinho. A igreja precisa resgatar, ou melhor, a igreja precisa sanar essa falta de humildade e de reconhecer que nós somos um corpo, porque o nosso papel não é viver em conflitos um com os outros, viver em crises um com os outros, mas não, que o nosso papel como igreja, uma igreja missionária, uma igreja que ao sair por essas portas, as pessoas possam olhar em nós uma igreja unida, uma igreja alinhada, uma igreja que fecha as brechas e uma igreja que glorifica o nome do Senhor. E eu digo para você aqui com toda autoridade, uma igreja unida, ela alcançará sim coisas maiores de Deus, aí seja na igreja, mas seja também no seu ministério, seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida financeira. Ei, mas precisamos alinhar a nossa vida com o Senhor, alinhar a igreja a um compromisso de estarmos unidos, entendendo que eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. O pastor precisa de vocês, mas vocês precisam do pastor, e a igreja precisa entender a importância do corpo. E queridos, eu digo aqui, vou repetir, se nós como igreja metodista Cachoeiro Paulista, dia após dia, alinharmos isso, que eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, não, até porque nós estamos aqui. Pastor, o senhor está? Nós estamos aqui, queridos. E é importante nós, muitas das vezes, em alguns momentos, ouvir palavras como essa, para despertar em nós, entender. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que eu, somos todos no mesmo nível em Cristo. E ao invés de gastarmos energia em conflitos, que possamos gastar a energia servindo, equilibrar as contas, a balança está desequilibrada, é mais conflito e menos serviço. É mais confrontos e menos ação. É mais apontamento e menos soluções. E a igreja de Coríntios estava vivendo essa vibe. Nossa, falei que nem jovem agora, nessa vibe. Estava vivendo essa pegada, esse conflito. E lá estava pior ainda, porque tinha um grupo de pessoas que estava ensinando falsas doutrinas. E aí gerou um racha mesmo. Aí você vai ver nos versículos posteriores a questão das línguas estranhas, a questão do uso dos dons, de profetizar, olha, a falta de humildade, a falta de propósito, de visão, de entender que a importância do corpo faz, em que se o irmão falar um glória a Deus aqui, aqueles que não gostam, falam, eita, vamos criar caso aqui, porque... Mas o Senhor nos chama como igreja metodista em Cachoeira Paulista para sermos diferentes, queridos. Eu creio que se essa palavra está sendo ministrada em nós, é porque, e aqui eu não quero me exibir para vocês, e não preciso disso, é porque vocês têm um pastor que ora pela igreja, vocês têm um pastor que busca em Deus respostas e visões para a igreja. Então, não querendo me exibir, eu digo para vocês, se essa palavra está sendo ministrada aqui, é porque Deus tem algo a fazer em nós. Então precisamos alinharmos com Ele para experimentarmos neste lugar, ainda esse ano, coisas grandes de Deus para nós. Mas sozinho, eu não consigo ir muito longe, eu não consigo alcançar muitos resultados, mas com vocês, nós iremos muito mais longe, isso eu posso ter certeza.
Então precisamos, nessa noite estamos sendo ministrados a respeito da importância do corpo. Nós juntos precisamos um dos outros. Ah, mas pastor, estou sem energia. Ei, no pouco que você tem, eu sei que nós somos limitados, mas no pouco que você tem, comece a entregar mais, comece a servir mais ao Senhor. E por fim, do versículo 27 ao 31, nós vamos ver Paulo chamando a atenção da igreja para buscar a excelência para servir o corpo. Versículo 31 vai dizer para nós assim: entretanto, busquem a dedicação, com dedicação, os melhores dons. Busque servir com excelência aquilo que foi depositado nas suas mãos. Seja qual for a área que você faz parte da igreja, que você possa entender que você precisa sempre buscar a excelência naquilo que você está fazendo. Aí você pode dizer, pastor, mas ainda não faço nada. Busca excelência nisso, comece a fazer algo. E aqui, queridos, eu não quero que você saia daqui achando que eu estou chamando sua atenção. Não, pelo contrário, é a mensagem de despertamento para nós, como igreja do Senhor. Porque recentemente nós somos ministrados aqui palavras poderosas de pastores convidados que vieram aqui e liberaram coisas maravilhosas a nosso respeito. E nós não podemos mais ficar de braços cruzados, mas precisamos prosseguir em nome de Jesus, como aperfeiçoando aquilo que nós temos aqui dentro. Que eu possa ser o melhor pastor para vocês, mas como igreja, vocês também possam ser melhores ovelhas para a igreja. Recebam bem os visitantes, os convidados especiais. Pastor, precisa limpar, vamos limpar juntos. O serviço é para todos nós. Eu quero repetir uma frase de Richard Bett, que eu falei na semana passada, eu volto a repetir. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na terra. Se você está vivo, você não terminou a sua missão. Sinto muito se você está dizendo, não estou mais para isso não. Você está assim, você está vivo, a sua missão ainda está de pé. E aqui eu não estou falando para você, não, queridos, a gente entende a limitação, a gente entende a agenda, a gente entende, mas a gente sabe que a gente pode entregar mais. Eu falo por mim, eu sei que eu posso entregar mais. Fale por você, analise você mesmo. E para fechar aqui a minha mensagem, encorajando vocês, busque servir com excelência, independente do que você faz, sem crise, porque o outro está fazendo. Não, se o outro está fazendo bem, chega lá junto, quero servir também. Pastor, ainda estou meio assim. Querido, simples só de você estar aqui, em pegar um gasofilácio, colocar no altar, já é algo maravilhoso. De pegar uma água para uma pessoa mais limitada, é um serviço. Estou falando coisas básicas. Daí agora eu vou pegar um pouquinho mais música. Eu tenho interesse, de dar um jeito. Na vida para tudo dá um jeito. A gente dá jeito para fazer tanta coisa errada. Por que para o reino a gente tem que ficar sempre colocando empecilhos? Não sei. Precisamos entender a importância do corpo, para que assim a igreja seja uma igreja missionária. E você pode, eu quero dizer para você, para fechar minha fala aqui em nome de Jesus, você é importante para o reino. A sua vida integra o corpo de Cristo.
E como pastor, eu estou disposto a te ajudar a descobrir isso. Ah, pastor, eu tenho algo específico. Como pastor, eu estou aqui para dizer para você, vamos junto. Porque a obra não é só minha. A obra é de todos nós. A importância do corpo para uma igreja missionária é algo essencial que precisamos resgatar em nós. E andando unidos nesse propósito, nós iremos alcançar coisas maiores. Coisas que nós nem imaginamos. Coisas que falam assim, meu Deus, está acontecendo mesmo? Sim. Porque nós decidimos andarmos unidos como igreja do Senhor. E assim, a nossa vida em particular será grandemente abençoada por Deus. Mas é tempo de nós, como igreja, sair da nossa comodismo. Parar com aquelas desculpas que já não colam mais. Não para mim, para Deus. Porque Deus sabe. E começarmos a avançarmos. Quando nós começarmos a avançarmos mesmo, sem crise, sem intrigas, mais humildes, andando juntos, fechando as brechas. Ah, querido, não há ninguém que possa nos parar no seu Senhor. E aí vai ter muitos desafios, com certeza vai. Muitas acusações, muitas palavras de desânimo virão sobre a igreja. Mas nós estamos debaixo de uma palavra. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E que ao participarmos da mesa do Senhor nessa noite, possamos tomar entendendo que eu pertenço a um corpo e que esse corpo é importante para de Deus se cumprir na terra. Você está entendendo a sua importância? A sua importância de participar desse movimento. Eu não consigo entrar dentro de você e despertar isso em você. Mas uma coisa eu digo para você, eu estou disposto. E eu convido você a participar desse movimento comigo, como igreja. Como eu disse aqui nos avisos, nós vamos lá no asilo no próximo sábado. Então, se o convite chegar até você, diga sim, dentro das suas possibilidades, mas se esforce. No próximo dia 3 de setembro, quero te ver lá juntos, fazermos a missão como igreja, movimentar a igreja, não por status. A gente não precisa disso, porque nós sabemos que a glória é dele. Mas da mesma maneira que nós somos alcançados um dia, nós precisamos transmitir isso às pessoas. Porque da mesma maneira que você um dia estava morto, cheirando mal por causa do pecado, e o Evangelho te alcançou e te limpou, te restaurou, te transformou, existem pessoas que estão também assim, e que precisam de homens e mulheres que já foram transformados, a levar essa mensagem de esperança. Talvez não fosse a palavra que você queria ouvir nessa noite. Aí eu humildemente falo para você, fala com Deus, para Ele te ministrar em seu coração em nome de Jesus. Que ao tomarmos da mesa, possamos reafirmar em nosso coração, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte de um plano de Deus para a humanidade. Que privilégio. E que ao participar desse corpo, eu não vou andar sozinho, pelo contrário, eu vou caminhar junto com meu irmão.
Eu vou caminhar com o meu irmão que ministra o louvor. Eu vou caminhar com o meu irmão que faz a limpeza da igreja. Eu vou caminhar com o meu irmão que está lá na cozinha, lavando a louça. Eu vou caminhar com a minha irmã que está ali no data show. Eu vou caminhar com o meu irmão que está ali na porta. Eu vou caminhar junto, servindo ao Senhor, no único propósito, que o nome dele cresça, que o nome dele seja evidenciado, que ao participarmos da mesa, possamos alinhar isso em nós, reativar isso em nós, em nome de Jesus, amém?